Com mais de 40 anos de jornalismo, o nosso convidado tem legado. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade. Ele já passou pela Rede Globo, pela Manchete, pela Record, não sei se estou errado, ele vai corrigir, por rádio, jornais. Hoje nós falaremos com um dos maiores ícones do jornalismo de Brasília. Eu tenho a honra de receber o psicólogo Fábio Willian. Muito obrigado, Nath. Que prazer recebê-lo aqui na mesa mais imparcial do Brasil, Fábio. Prazer é meu, muito obrigado. Fiquei lisonjeado quando recebi o seu convite e não poderia estar em outro lugar a não ser aqui, no dia e na hora que você marcou. E eu, por você aceitar esse convite, eu sei que sua agenda é um pouco complicada, não é? Muitos compromissos, e mais agora com você se dedicando mais ainda à psicologia, que é uma área que eu vou abordar bastante hoje. Mas antes de conversar sobre psicologia, antes de conversar sobre jornalismo, sobre sua carreira na Globo e outras emissoras, eu queria entender quem é o Fábio. Quem é o Fábio Willian em sua essência? Quem é você, Fábio, quando ninguém te vê? Sou uma pessoa simples, nascida de pais com condições financeiras modestas. Brasília mesmo? Não, em São Paulo, nasci em São Paulo. Meus pais são de Minas, mas eles se casaram, foram para São Paulo, nasci em São Paulo, somos só eu e meu irmão, que é mais jovem do que eu. E é uma infância simples, que estudei em escola pública até a parte do primário inteira, primeira e oitava série, primeiro colegial, naquele tempo se falava assim. E fiquei em São Paulo até os meus 16 anos, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa empresa que construía trem de ferro em São Paulo, fui office boy em São Paulo. Olha. Fui office boy em São Paulo, são 2 anos. Capital ou interior? Capital. Então, trabalhei como office boy em São Paulo, quer dizer, minha mãe me protegia muito, meus pais me protegiam muito, né? Aí, mas quando eu terei 14 anos, naquele tempo, assim, com 14 anos, o garoto começava a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada e tudo, e aí fui que me virar para aprender a andar em São Paulo, né? Então, foram 2 anos em que eu tinha que rodar São Paulo de tudo quanto é jeito ali para poder fazer um trabalho. Depois eu fui para Minas, estudei em Minas, fiz jornalismo, comecei em jornalismo em Minas, na TV Uberaba, que é afiliada à Rede Manchete. E depois de Minas, quando eu já me formei, eu comecei a trabalhar ainda estudando jornalismo. E aí resolvi que eu queria avançar mais, aprender mais. Só que em vez de voltar para São Paulo, né, que seria o meu caminho natural, eu resolvi vir para Brasília. Falei, antes de vir para Brasília, eu queria voltar ao time. Vou fazer uma pergunta existencial para você. Seria o psicólogo agora. Como foi seu relacionamento com seus pais? Deu tudo certo ou existe alguma coisa para resolver aí dentro? Olha, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, mas de um privilégio ímpar. Eu não sei por quê, porque tenho certeza que não sou merecedor, mas eu recebi o melhor homem e a melhor mulher do mundo para ser meu pai e minha mãe. Uau! Seus heróis? Sem dúvida. Nesse momento, qual a lembrança mais profunda que vem agora no seu coração, no seu espírito, Fábio? Da infância, uma infância que eu fui feliz, em que eu brinquei, tudo que um garoto naquele tempo brincava, jogava futebol, brincava de mocinho e bandido, brincava na rua de bicicleta, caía, machucava. E meu pai sempre trabalhou bastante, mas quando estava em casa era um momento de muita qualidade, então muita proteção, mas não aquela proteção que te afasta do mundo e te faz ficar numa bolha, mas é uma proteção que hoje, eu já disse isso a eles, hoje eu me sinto uma pessoa segura, dentro do que é possível o ser humano ser seguro. Uau! Por quê? Porque eles me deram amor e apoio. E quando você recebe amor, apoio e limite, apoio, amor e limite, você consegue ser uma pessoa segura. E eu me considero seguro. Uau! Essa importância desse zelo paterno, não o zelo de uma proteção excessiva, mas de dar liberdade para que você possa alçar voos mais altos, mesmo às vezes caindo, machucando as asas, mas você consegue voar, é o que falta hoje.
na geração de hoje. Os nossos filhos, eu tenho um grande desafio com meu filho de 8 anos, que é tentar protegê-lo, mas não ao excesso. Ah, mas o mundo está cruel. Não, mas nossos filhos têm que crescer, eles têm que entender o que é correto. Claro que quanto a gente puder colocar debaixo dos braços, melhor. Mas a verdade é, nossa geração, ela está precisando de pais que liderem, que realmente treinem seus filhos, que cuidem e que zelem, mas que não prive eles de buscar e de alçar voos mais altos e de errar. Não é? O erro faz parte da vida. Perfeito. E uma coisa que eu sempre digo para os casais, eu sou terapeuta de adulto e casal, quando vai casal lá e às vezes o marido ou a mulher comenta, eu sou muito amigo dos meus filhos. Você é amigo dos seus filhos? Tá errado, desculpe. Mas como assim? Você não tem que ser amigo do seu filho, você é pai dele. Pai está anos-luz de ser amigo, porque amigo não quer contrariar, amigo não quer perder a amizade. E pai não, pai tem que contrariar muitas vezes. E não tem problema se meu filho vai achar bom ou vai achar ruim. O que eu digo sempre para os meus filhos e digo para todos os meus pacientes é o seguinte, e ambos odeiam quando eu digo isso. Os meus pacientes, eles têm a prerrogativa de não me querer mais, e todo o direito disso. Meus filhos não têm a mesma sorte. O que eu digo é o seguinte, olha, não sou seu amigo, não sou seu companheirinho, eu não sou candidato a Mister Simpatia, não preciso do seu voto. Portanto, se você está aqui, ou meus filhos ou meus pacientes, é para que eu faça o melhor por vocês, ou como terapeuta ou como pai. E como pai, eu vou fazer o melhor por você, goste de você ou não. Como terapeuta, eu vou fazer o melhor por você, goste de você ou não. Não estou aqui para te agradar, estou aqui para fazer o melhor por você, porque você confiou em mim. Os meus filhos foram dados por mim pela vida. Então eu sou responsável por eles. Você é mordomo deles. Mordomia, o ato de cuidar. É um servo, é um servidor. Sim. Nós somos servidores. Então tem que mudar meu conceito, Fábio, porque eu estou sendo muito amigo do meu filho, tem que começar a ser mais pai do que amigo. Eu tenho essa percepção, porque assim, por quê? Porque o amigo, se você é meu amigo, de repente você fez alguma coisa, o Marcos é tão bacana, não vou falar isso não, ele pode achar ruim comigo. E eu não posso, eu não tenho como pai o direito de achar que meu filho não vai gostar de mim. É obrigação sua corrigi-lo. E eu tenho que corrigi-lo. Porque é melhor que meu filho, simbolicamente, leve um tapa do pai do que um murro do mundo. Como dizia minha mãe, tem muitos pais aí em cada esquina, né? Então, assim, você tem que assumir a sua postura de pai. Vamos falar, pai é pai e mãe. É pai e mãe. Então nós estamos aqui para educá-los e fazer o melhor por eles, gostem eles ou não. Só que aí eu preciso estar seguro. Porque se meu filho fala que não gosta de mim, meu filho fica bravo, eu vou entrar... Tem que ter uma segurança emocional. Segurança emocional, para saber o que eu estou fazendo, qual é a minha missão. Eu sei qual é a minha missão e eu vou fazer isso. Então, por isso que eu falo, eu não sou amigo deles, sou companheirinho deles, não sou canal de simpatia, não preciso do voto deles. Uau! Na adolescência, o senhor entender quando começou esse seu relacionamento com a comunicação? Em São Paulo... Você começa a trabalhar no outro ramo e como começa esse relacionamento? Antes de vir para Brasília. Olha, foi muito, assim, diria por acaso. Eu primeiro queria fazer, com 14 anos, com 12 anos, meu pai eu gostava muito de desenho. Olha como é que eu gosto de desenho. Então, desenho. Eu pegava gibi e ficava copiando. Uma vez eu tinha paciência do meu pai e da minha mãe, para poder, lá tinha uma lavanderia e tinha uma parede assim, aí eu queria fazer um desenho, eles compraram tintas a óleo e eu peguei e desenhei lá a Minnie, desenhei lá figuras, tal, desenhei e pintei a parede, então eu gostava disso. Aí meu pai me colocou para fazer um curso de desenho mecânico, desenho técnico, que nada tinha a ver com desenho artístico. E eu comecei a desenhar e aprender com 12 anos de idade. Me formei com 14 anos com desenhista técnico, para desenhar máquina, desenhar peça de máquina, essas coisas. E aí, como eu fiquei 2 anos estudando aquilo, eu pensei, bom, eu vou ser engenheiro, então. Quero fazer engenharia. E eu trabalhava numa empresa, comecei com 14 anos, trabalhava numa empresa, chamada Mafesa, que fazia o trem de ferro, o metrô, construía o metrô. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de engenharia e pensei, eu vou ser engenheiro mecânico. Eu vou desenhar peças, projetar peças. Nessa empresa, fiquei lá 2 anos, de 14 a 16 anos. Nessa empresa teve os psicólogos da empresa fizeram um estudo lá, fizeram um trabalho com os office boys de vocação.
E nesse trabalho que os psicólogos fizeram, eu pensei, caramba, eu acho que eu não gosto de exatas. Eu acho que o meu negócio é humanas. Acabou, foi desvirtuando para isso e tal. E o que era mais próximo de humanas para mim, dentro do meu mundo ali, que ia ser engenharia, que ia ser engenheiro, desenhar peça, projetar peça, falei, arquitetura. Falei, acho que vou ser arquiteto, então, que é uma coisa que está mais ligada a essa área, não fugir tanto da engenharia, mas... E aí, uma vez, uma das pessoas lá, trabalhava, eu era garotão, esse já era adulto, aí conversando com ele lá, ele falou assim... Falei, tá fazendo faculdade. Você faz o quê? Eu faço jornalismo. Falei, pô, que jornalismo? O que é isso? Aí ele falou, não, é isso, assim, assim, assim. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu resolvi, quando fui prestar vestibular, eu pensei, não, acho que não é arquitetura, é uma coisa mais ligada a humanas, acho que eu vou fazer jornalismo. E fui fazer jornalismo. E quando eu estava no primeiro semestre de jornalismo, e nessa época eu entrei para fazer jornalismo, eu estava servindo no Exército. Sim. E aí eu estava lá, acho que tinha uma semana de aula, não era mais, acho que um mês. Aí fui apresentar um trabalho, e na noite anterior, lá o quartel tinha feito um exercício lá e chamado todos os atiradores, que eu estava tiro de guerra, né? Então chamava de atirador, chamar todos os atiradores para fazer um exercício lá. E a gente foi e tal, era só um exercício. Aí no outro dia na faculdade, uma moça que estava lá, falou assim, ela não quis conversar comigo e tal, falou assim, e aí, você foi chamado lá para o tiro de guerra? Eu falei, fui e tal, você ouviu também falar na rádio, o chamado? Ele falou, não, eu estava na rádio, eu trabalho na rádio. Ah, você trabalha? Que bacana tal. Ah, pois é, eu trabalho lá, que rádio? A Rádio Sete Colinas. Ah, muito bem, eu fui apresentar o trabalho. Quando eu terminei de apresentar o trabalho, essa moça chegou e falou para mim assim, nossa, você tem a voz muito boa, você não quer trabalhar em rádio, não? Eu falei, olha, eu nunca trabalhei em lugar nenhum, eu não sei como é que é, né? Nunca fiz isso. Falei, eu vou ver se eu arrumo um estágio para você. E foi lá e conversou com o gerente, tal, não sei o que, eles estavam precisando de um repórter policial, que pegasse as ocorrências e tal. Me chamaram, enfim, eu fiquei lá, fazendo tipo um estágio mesmo, não ganhava nada para isso, durante 4 meses. Eu saía a pé da minha casa e subia morro, descia morro, ia lá Primeiro ia para o tiro de guerra, depois ia a pé para o quartel da PM pegar as ocorrências, depois ia para a rádio, escrevia, ele lia, tá bom, tal. Fiquei um tempão assim até que eles começaram a deixar eu, aos poucos, entrar no ar. Eu entrei no ar falando nota de falecimento. Então, ficar na expectativa de alguém morrer para eu poder entrar no ar. Não que você torça para ninguém morrer, não, né? Mas já que morreu, então faz parte da vida, exatamente. O ciclo natural da vida. E eu comecei assim. Tá certo. E aí você vem para Brasília, não é? E como surgiu essa sua transição para Brasília? Da capital do Brasil. Eu já tinha me formado em jornalismo, trabalhava na TV eu já era repórter. Na Manchete, você trabalhava na Manchete nessa época. Na TV Uberaba, afiliada à Rede Manchete. Sim. Isso. Então lá eu já tinha me formado, tinha 6 meses, e lá eu já era repórter, era redator, era editor-chefe do jornal, era apresentador, no História Pequena você faz de tudo. A vantagem é que você aprende muita coisa. De editor a câmera? É tudo. Câmera não, mas na parte de redação eu fiz tudo. Produção, redação, como editor-chefe, como apresentador, enfim, repórter. Então, tudo a gente fazia. E aí eu pensei, bom, eu quero aprender mais. Então, assim, aqui eu já faço tudo isso, mas e aí, como é que é? E eu tirei férias lá e vim para Brasília. Então, tinha uma prima que morava aqui, alguns parentes aqui, mas assim, primos e tal. Aí eu pedi para uma prima ficar na casa dela. E comecei a percorrer as emissoras de TV aqui, ninguém me deu bola, ninguém quis saber de mim. E faltando uma semana para eu ir embora, uma vizinha dessa prima onde eu morava falou que conhecia uma pessoa que ia ser dono de uma nova rádio em Brasília. E que se eu quisesse, ela me apresentaria para essa pessoa. E ela me apresentou para essa pessoa tal, e falou, vai lá com o diretor da rádio, editor artigo, fazer um teste lá nessa rádio. E eu fui. O diretor é o Toninho Pop e a rádio era Atividade, estava para inaugurar. Começando. 3 meses antes, não, a rádio 3 meses antes de inaugurar. A rádio estava em casa experimental. E aí eu entrei na Atividade FM, isso foi em 88. Então eu entrei lá e eles me contrataram 3 meses antes da rádio inaugurar. Então a gente ficou fazendo todo o projeto, gravando alguns programas especiais, preparando a rádio para entrar no ar. Antes de falar sobre a sua entrada na Globo e outros episódios, eu queria falar sobre a essência do jornalismo. Não é? Nós estamos em uma... Eu aprendi que, como diz nosso querido Alexandre Garcia,
você não usa adjetivos no jornalismo. Né? É algo que a gente aprende, de levar qualidade ao fato. Fato é fato. Ponto final. E eu percebo que o Brasil hoje, nessas últimas décadas, suas redações têm sido mergulhada em ideologias, aonde o fato muitas vezes é esquecido e às vezes até mudado. Como jornalista, você entende isso, essa progressão do jornalismo no Brasil? A gente vem da época quando o jornalista tinha o faro jornalístico, quando ele estava na matéria, buscava. Hoje o pessoal tem o celular na palma da mão, surge um boato, e muitas vezes o jornalista, o âncora, nem sequer vê se realmente aquilo é um fato. Ou às vezes a redação sabe que não é e tenta mudar pelo fato de alguma questão econômica. Vamos para um break, e eu quero entrar com você sobre isso. Sobre o limite do jornalismo, o limite do departamento comercial, até onde vale a pena a existência de uma emissora, ou de um programa, ou de um portal, ao ponto de negociar os fatos e não falar a verdade. Eu vou um break rapidinho, produção, a gente volta com esse bate-papo, a gente vai conduzindo, quero falar sobre psicologia também com você, e quero falar sobre muitas outras coisas. É bate-bola, jogo rápido, a mesa mais imparcial do Brasil, volta já já, então o tempo só de você tomar uma água aí no banheiro e volta pra cá pra esse bate-papo. Te espero. É Imparcial Jornalismo com Seriedade. É Imparcial é jornalismo com seriedade. Estamos também às terças, 10h30, às 10 horas, aliás, na Sucesso News 100.5, a mais ouvida de Brasília. Aproveite e sintonize no seu carro e salve aí no Number One 100.5 Sucesso News Imparcial Podcast. Acesse portalimparcial.com.br e siga-nos nas redes sociais. As 7 temporadas de Imparcial você confere no YouTube juntamente com a 8ª, e também essa 7ª e 8ª você confere com exclusividade nas plataformas digitais iTunes, iTunes e Spotify. Tanta coisa, cara. A gente que tá chegando ficar um pouquinho mais velho, aí vai atrapalhando os nomes, faz parte, como diz o goiano. No bloco anterior, eu conversei com você sobre essa essência do jornalismo. O jornalismo do Brasil, as redações do Brasil, tem perdido essa essência do jornalismo realmente fato? Olha, o mundo mudou e está mudando e muito rápido. E é natural que as coisas mudem também. É muito fácil a gente se encastelar numa posição e apontar o dedo. Eu vou te falar do que eu acredito, daquilo que é jornalismo para mim. Sou jornalista há 40 anos. Eu sou da escola antiga do jornalismo, onde jornalista era jornalista, não era artista. Uau. Onde a estrela é a notícia, ponto. Eu sou apenas um instrumento para tornar a notícia fácil de ser entendida pelas pessoas. Então, o jornalista ele não tem que gostar ou deixar de gostar. Não tem que ser bonito ou tem que ser feio. Eu tenho que ser o tradutor daquilo que está acontecendo. E algumas vezes eu posso ajudar, para facilitar o entendimento, eu posso, isso na minha humilde opinião, interpretar. Uma coisa é eu interpretar, outra coisa é eu dar a minha opinião. Eu posso dizer para você que esse copo é bonito, isso aqui é a minha opinião. Posso dizer para você que esse copo aqui ele é dourado e é dourado e branco, porque ele tem um contraste com o preto. Isso facilita você ver o copo. Sim. Então isso é algo, de certa forma, positivo, porque se a intenção é chamar a atenção para o copo, ele tem essa cor para facilitar. Só que você não mudou a cor do copo. Você falou realmente a cor do copo. É o que é. E pronto. Então, o jornalista é o sujeito que... Eu sempre, quando vem jornalistas mais jovens conversar comigo, eu sempre digo o seguinte, olha, ninguém precisa gostar de você. Você também, como eu falei, você não é candidato a Miss Simpatia, você é jornalista. E jornalista, ele tem que dizer aquilo que é. Não se importe se gostem de você. Eles vão ter que respeitá-lo. Ponto. Uau. É isso. Então tem que ser respeitado. Não precisa gostar de mim. Se gostar de mim, ótimo. É bacana, eu quero que gostem de mim. Mas se não gostar, você tem todo o direito de não gostar. Todo o direito. Só que, assim como eu te respeito, o jornalista tem que respeitar o outro. Pode ser o que for, eu tenho que respeitá-lo, para que eu seja respeitado também. Então, podemos chegar à conclusão que jornalismo
e opinativo, ou seja, o que dizem hoje, existe um jornalismo opinativo. Existe essa classe de jornalismo? Eu acho que se você for um comentarista, e aquilo estiver claro, então se eu estou ali para comentar alguma coisa, eu acho que nos Estados Unidos tem muito isso. Os jornais, eles já colocam muito claramente, isso há anos nos Estados Unidos é assim. Então os jornais têm posição. É um jornal a favor do governo, é contra o governo, isso é muito claro. Então se você sabe, o Fábio é corintiano e ele vai falar bem do Corinthians, acabou. Mas isso seria um comentarista, não um jornalista. Mas um comentário, o jornalista, ele está no card comentarista, ok. Se eu estou como um repórter fazendo a matéria, aí não. Aí é fato. Aí é o fato. Eu posso interpretá-lo para facilitar o entendimento. Mas como você bem falou, observou, eu não mudei, eu não disse que isso aqui é verde. Eu estou falando que isso aqui é dourado e estou explicando por que é dourado. É dourado só porque o Marcos gosta de dourado? Não. Se fosse o caso, né? Sim. É dourado por quê? Porque como o fundo é preto, ele quer ele quer destacar isso aqui, então ele colocou isso aqui. Porque isso tem um motivo. Mas o copo não deixa de ser dourado. O copo não deixa de ser dourado. Porque jornalista é o seguinte, olha, podem gostar de você ou não gostar, achar que você é bonito ou é feio, que você fala bem ou não fala, que você transmite a notícia bem ou não transmite. O que não pode dizer de você é que você é mentiroso. Isso não pode dizer para você. E outra coisa, eu tenho que chegar para você, é que eu falo, como jornalista, eu tenho que chegar para você e falar assim, Marcos, essa camisa, como você está vendo, é uma camisa preta. Você tem que olhar para mim, olhar para a camisa, saber que ela não é preta e olhar para o lado e comentar com seu amigo. Gente, descobri que o Fábio é daltônico. Ou então ele está tendo algum delírio, porque ele está acreditando que a camisa é preta. Eu posso errar por incompetência. Não por malandragem, não por desonestidade. Uau! Então o jornalista não vai errar? Claro que vai. Vai, sim. Vai. Mas não porque é incompetente. Malícia, né, por maldade. É o que eu falei, muitas vezes. Então assim, Fábio, todas as matérias dos 40 anos que você fez na vida, estava tudo perfeito e certinho? Claro que não, sou humano. Só que, nas vezes que eu errei, eu fui lá e falei, olha, está errado isso aqui. Fiz isso aqui errado. Eu vou corrigir isso aqui. Então, eu podia ir lá trazer uma matéria para a TV. O editor falou assim, Fábio, o Marcos falou isso, tá aqui. Tem certeza, mas será que não quis dizer isso? Eu ia lá, Marcos, eu já sei que você falou isso, eu ouvi, mas eu quero confirmar. É isso mesmo, Fábio, é isso mesmo. Aí eu vou e banco. Não tem vaidade de dizer, a gente é humano, a gente pode errar. Não tem problema. Só que eu tenho que fazer tudo para eu não errar. E tem que ter humildade para isso. E humildade para falar assim, pessoal, ok, eu errei. E vou ser o primeiro a dizer. Porque as pessoas, a única coisa que jornalista tem, na minha singela opinião, é a credibilidade. Sim. Acabou isso, acabou. Você pode concordar ou não comigo. Por isso que a maioria viram artistas, porque algum deles já perderam a credibilidade. Saindo do jornalismo, depois a gente retorna, psicologia. Como deu match? Como surgiu a psicologia na sua vida? Porque você já... Qual time? Você já estava há quanto tempo no jornalismo que você decidiu, não, quero investir em psicologia, eu quero ser um psicólogo? Eu sou psicólogo há 12 anos. Tenho consultório, trabalho com psicoterapia de adultos e casais e trabalho com hipnose clínica. Sim. Eu sempre gostei de psicologia. Sempre achei interessante, sempre li a respeito, sempre me interessei pelo comportamento humano, sempre observei muito, sempre ficava questionando por que essa pessoa age assim ou age assado, por que mudou, por que não mudou. E eu, como jornalista, sempre gostei até pela gente gostar, trabalha bastante, porque a gente gosta daquilo que faz. Então eu sempre tive 2 até 3 empregos. Trabalhei uma época numa emissora de televisão e em 2 rádios. E só em rádio foram 20 anos, e sempre concomitantemente. E aí eu trabalhava na Globo, quando eu trabalhava numa rádio. E aí eu saí dessa rádio, fiquei só na Globo. Aí eu pensei, poxa, quem sabe agora eu estou fazendo quase nada, só com um trabalho, só trabalhava na Globo, né? Então, quem sabe agora eu não posso estudar, né, psicologia. Eu pensei, poxa, mas essa altura do campeonato, né? Eu já estava com 38, 39 anos. Eu não vou fazer isso, né? Quase 40 anos.
E aí a minha mulher me disse uma coisa que mudou a minha vida. Se eu sou psicólogo hoje, eu devo, entre outras coisas, a uma palavra que a minha mulher disse. E eu estava pensando, poxa, mas eu com quase 40 anos vou entrar na faculdade, fazer 5 anos numa faculdade, depois mais 2 anos de uma especialização, e você não para de estudar, e um monte de menino de 18, 19 anos lá, né? Estou passando por isso agora com direito, viu? Ah, é? Depois de velho, eu falei, vou fazer direito. Tio. Mas Entendeu? e eu Tio. pensei, pô, não vou fazer isso. Aí também demora muito. Falei assim, pô, vai 5 anos mais 2. Aí minha mulher me disse uma coisa que mudou tudo. Eu falei, meu bem, se você entrar hoje na faculdade, daqui a 5 anos você vai ser um psicólogo. Se você entrar, você não será daqui a 5 anos. O tempo vai passar do mesmo jeito. Você não vai estar nem mais rico, nem mais pobre. A diferença é que você será um psicólogo ou não. O que é que você quer fazer? Uau. E aí eu falei, eu vou fazer. Aí virou a chave, um E aí, gatilho, pronto, claro. já... E aí era o que eu precisava para poder... Eu tinha a vontade, mas eu tinha um certo receio, ou preguiça, ou vergonha. Eu vou começar agora. E eu falei, cara, é isso aí. Tá certíssimo. E Vamos fui. falar sobre a psicologia. Uma das áreas trata sobre a hipnose, que existe um grande tabu, principalmente no Brasil, que a maioria é cristã, não é? Apesar que em alguns eventos usa-se também, não a hipnose, mas a regressão. Nós poderíamos falar sobre isso para saber o que é, o que não é. Primeira coisa, hipnose e regressão é a mesma coisa? Vamos lá. Foi interessante muito boa a sua pergunta, entre todas que você faz, e essa em especial, porque dá a oportunidade de esclarecer uma coisa muito correta. Quando você fala sobre cristão, e é natural que as pessoas confundam as coisas. Sim. Hipnose não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com poder, ninguém tem poder algum. Então, eu já hipnotizei algumas centenas e centenas de pessoas. E para todas eu digo isso. Então, todos que estiverem me vendo agora e já passaram o tratamento sabem disso. Eu digo o seguinte, olha, não tem nenhum raio cósmico que sai dos meus olhos. Eu não pego nenhum espírito de Dr. Fritz que eu vou fazer alguma coisa. Não vem algum ser do universo. Sobrenatural. Não tem nada disso. Eu uso o quê? Ciência. E o que é ciência? Ciência é aquilo que se eu faço, e eu tenho um método para fazer. Se você fizer o mesmo método, você tem um resultado semelhante. Isso é ciência. Então não é que eu tenho um poder, eu tenho alguma coisa em mim. Isso não existe. Não tem a ver com fé, não tem a ver com religiosidade. Não tem tanto. Isso é uma coisa tão séria que você falou, que o Papa, eu não quero dizer o nome do Papa, que eu tenho medo de errar. Um Papa precisou liberar a hipnose. Um Papa ficou tão assim, dizendo como se fosse uma coisa ruim, mas por que é a hipnose? A hipnose é uma coisa criou tanto misticismo que a hipnose foi proibida no Brasil. Exato. O Jânio Quadros proibiu a hipnose no Brasil. Quem fizesse hipnose seria preso. Sabe quem liberou a hipnose no Brasil? Fernando Collor de Mello. Ele liberou a hipnose. Para você ter uma ideia, e por que isso? Porque os templos do sono no Egito, as virgens vestais, todos aqueles gurus, todos usavam hipnose, que é uma ferramenta muito científica, extremamente eficaz, e se você acrescentar isso misticismo, ela fica imbatível. Que é o que muitas religiões hoje no Brasil religiosos estão usando. E em todas as religiões. Desde a vertente protestante ao espiritismo. E catolicismo também. Exato. Então, tem vertentes no catolicismo que usam de certos tipos de cerimônias que os padres usam em hipnose. Eu já participei, inclusive, de fato, já participei uma vez o famoso Encontro com Deus. E dentro de uma das ministrações, tinha um momento que o palestrante falava, vamos voltar agora ao ventre de sua mãe, tal, etc. Isso foi um tabu nacional, foi um escândalo na época, isso na época que surgiu essa visão no Brasil de encontro com Deus, de G12, algumas coisas tipo no meio neopentecostal, onde surgiu e aflorou de fato no Brasil, historicamente falando. Então surgiu esse tipo de ação em algumas ministrações. Então por isso que eu te perguntei, porque ainda hoje existe esse paradigma para ser quebrado. Eu queria entender se regressão e hipnose andam do mesmo lado, se fazer
praticar isso em rituais, isso é irresponsável, é responsável? Até que ponto vai? Porque o que nós estamos vendo no Brasil é uma situação complicada. A cada dia que passa, nós estamos vendo isso crescer mais e pessoas que não são profissionais da área estão aplicando isso em cultos, em missas, em situações. Então, isso é preocupante. Nós tivemos um escândalo nacional do João de Deus. Exatamente. Que nada mais é do que isso. De forma irresponsável. Então, Então, é assim, se eu pegar uma faca e colocar aqui, o que é uma faca para você? Primeiro, um objeto cortante, mas pode ser uma arma também. Exatamente. Com a faca eu posso dividir o pão ou posso matar uma pessoa, não é isso? Sim. Então a faca em si não tem problema nenhum. Ela bem usada, ela vai servir para dividir o pão. Ou eu posso usá-la como uma arma. A hipnose é a mesma coisa. Então, o que é a hipnose? A hipnose é uma técnica científica e a regressão está dentro da hipnose. A regressão é uma das técnicas da hipnose. Eu trabalho com regressão. Sim. Você trabalha com regressão, aí é outro ponto. Eu estou curioso, tá? À vontade. Eu estou curioso. Eu acho bom você perguntar isso, porque eu até vou esclarecer as pessoas. Eu sou curiosíssimo disso. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a pergunta não ofende. O que ofende é a pergunta sensacionalista. Não, mas qualquer coisa que você perguntar, tudo bem. Então, vamos lá. Dentro da hipnose, essa regressão, você trabalha a regressão nessa vida ou a vidas passadas? Você acredita na regressão a vidas passadas? Cara, eu vejo vídeo no TikTok que eu fico surpreendido. Eu vou dizer para você, já pastoreei, sou pastor e eu costumo dizer para meus amigos e colegas aqui de profissão que existem muitos segredos entre o céu e a terra, entre o espiritual, entre tudo que a gente não imagina. Então eu vejo tanta coisa que eu fico, caramba... Será que isso é real? Então, William, você trabalha com regressão nessa vida, até o ventre, como funciona? Ou você trabalha com regressão a vidas passadas? Existe isso? Vamos lá. Quando a pessoa vai no meu consultório, a minha consulta demora de 1h30 a 2 horas. 20 minutos ela me conta qual é o caso dela, para eu saber se eu realmente posso ajudá-la. E depois do tempo, eu explicando o que é a hipnose e o que é o tratamento. E eu vou falar rapidamente algumas coisas para o que precisa saber. Vamos lá. Como é que a nossa mente funciona? Imagina um iceberg, aquela pedra enorme de gelo, aquela parte do iceberg que fica fora, aquilo lá é o que a gente vê, aquilo lá a gente chama de consciente. Então, aquilo lá é o seu consciente. Então, tudo que o Marcos sabe sobre o Marcos, quando você nasceu, quem é seu pai, sua mãe, quem é sua esposa, quem é seu filho, que dia é hoje, o que é que você faz, tudo que você sabe sobre você está no consciente. E o consciente corresponde a 5% do que você é. A parte que está abaixo do nível do mar, que a gente chama de subconsciente. Subconsciente, como o próprio nome diz, é o que você não sabe o que é. É que está além do consciente. Isso corresponde a 95% do que o Marcos é. Uau! Então, Fábio, você está me dizendo que 95% do que eu sou, eu não tenho ideia do que eu sou? Exatamente isso que eu estou dizendo. E é por isso que a gente tem tanto problema. É por isso que a gente faz coisas que muitas vezes, por que eu fiz isso? É por isso que a gente tem medos que sabe que não deveria ter, tem fraquezas que sabe que não deveria ter, e tem atitudes que sabe que não deveria ter. Exemplo, você deve conhecer alguém que tenha medo de barata, ou homem ou mulher. Ou um adulto. A minha esposa, eu posso compartilhar isso, ela tem fobia de escada rolante, ela não sobe. Pois é, a sua esposa. Agora precisa chegar. Já tentei, mas ela não sobe, Fábio. Precisa chegar para uma mulher inteligente como ela é, estudada, psicóloga. Eu preciso chegar para ela, como é que é o nome dela? Geisa. Doutora Geisa, deixa eu contar uma coisa para a senhora que a senhora não sabe. Sabia que escada rolante não tem perigo? Você sabia que até crianças sobem escada rolante? A senhora sabia, doutora Geisa, que escada rolante ela não engole ninguém? Ela sabe disso, ela está cansada de saber. Assim como chega uma pessoa que eu falo assim, você tem medo de barata? Se eu contar, barata não morde, ela sabe, só que ela prefere ficar presa numa sala com jacaré do que com uma barata. Embora saiba que não é. Por quê? Por causa do subconsciente. Inclusive, no próximo break, eu perguntei para ela, mas amor, você já caiu em alguma escada rolante? Ela falou, não, só não consigo subir. E não sobe. E a hipnose ajuda muito isso. Por quê? Aí vem a regressão. O que é regressão? Calma, dá uma agora que eu tô gostando desse papo. Esses programas deviam ser em 2 etapas. E um programa 1 hora, depois na outra semana mais 1 hora. Vamos lá. É coisa rápida. É o tempo de beber uma água, você beber sua água e a gente volta com mais Fábio William, com mais psicologia, com mais hipnose, com mais jornalismo. Não sai daí, já a gente volta.
Acesse portalimparcial.com.br e fique por dentro das principais pautas no Brasil, minuto a minuto. Cara, eu tô ofegante. Desculpa pelo cara, tá? O senhor aí tem uma, né, é uma honra entrevistar você. Não sabe o tanto que eu queria ter umas 5 horas de seminário com você sobre jornalismo e sobre psicologia. Vamos lá, continuando falando sobre hipnose. Quero entender, vamos falar dessa regressão, como se dá isso, e também a regressão a vidas passadas, se existe ou não existe. Vamos lá. O que é regressão? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: tudo que você viu, ouviu ou sentiu desde que você está na barriga da sua mãe até hoje, tudo está gravado na sua mente. Ponto. Algumas dessas lembranças, algumas desses fatos, dessas experiências causam traumas. Que é o caso da fobia. Exatamente. Então, aonde entra a hipnose? Por exemplo, nós estamos acordados aqui agora. Nosso consciente está em cima, nosso subconsciente está lá embaixo. Quando a gente dorme, inverte. O subconsciente sobe, o consciente desce. Consciente em cima, estamos em vigília. Consciente embaixo, estamos dormindo. O que acontece quando estamos em hipnose? Acontece isso, isso é importante. Nivela. O subconsciente sobe e ele nivela. O consciente não desceu. Então a pessoa hipnotizada não está em outro mundo, não está em outra galáxia, não está em outra vida. Ela entende que está naquele momento ali. Ela sabe que ela está aqui, mas ela também tem acesso a outras coisas. É como se você tivesse assistido um filme, por exemplo, o filme do Drácula. Meio-dia na sua casa, criança chorando, cachorro latindo, rádio ligado, está assistindo o filme do Drácula. Quando você se permite entrar na vibe do filme do Drácula, quando a mulher vai entrar no castelo e o Drácula chega e aparece, você leva um susto. Sim, sim. Você acha que o Drácula existe? Você estava lá no castelo Drácula? Não, mas você se permitiu entrar na vibe. Então, então o que acontece durante a hipnose? Eu uso uma técnica, que é a hipnose, para nivelar isso aqui. Eu pego isso aqui e nivelo. Está aqui, isso aqui é hipnose. Isso é hipnose. Sim. Eu peguei o subconsciente e fiz nivelar com o consciente. Nivelou. Sim. Quando eu nivelei, o que eu sei fazer? Vamos supor que o Marcos ele tem fobia de caneta dourada. Então, quando eu nivelei, eu sei perguntar para esse cara aqui, que é o subconsciente. O subconsciente, quando começou a fobia do Marcos por caneta dourada? Ele te leva lá. E a pessoa... Aí você hipnotiza a pessoa, você leva no sentimento, eu pego o sentimento, olha, o que você sente quando vê a caneta dourada? Sinto medo, eu pego, exacerbo esse medo, e aí eu digo, subconsciente, eu quero que você vá a primeira vez que ele sentiu esse medo ligado à caneta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 agora. Onde é que você está? Lugar aberto ou fechado? Aberto, sozinho ou acompanhado? Uau! O que você está sentindo agora? Eu estou com medo. Que idade você tem? Eu tenho 5 anos de idade. O que você está fazendo? Eu estou aqui, eu caí de bicicleta, mas minha mãe não me viu. Eu estou aqui com medo que tem um cachorro perto de mim. Ok. Aí eu começo o tratamento ali. E volta-se também ao ventre da mãe? Normalmente volta-se por quê? Porque boa parte dos nossos problemas vem do ventre da mãe. Por que vem do ventre da mãe? Porque você concorda que quando a criança, a partir dos 3 meses de gestação, a criança já sente tudo que a mãe sente. Se a mãe tem medo, ele tem medo. Se a mãe sente raiva, está com raiva. Se a mãe sente qualquer coisa, ele também sente. E o pior, ele não sabe de onde vem. Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou e falou assim, como ninguém saberá, eu posso dizer para ter uma ideia de como é. Uma mulher que não conseguia entrar em loja. Imagina uma mulher que não consegue entrar em loja. Como assim? Olha, ela quer um sapato, por exemplo. Ela ficava andando na frente da loja várias vezes até conseguir enxergar um sapato que ela queria, e ela chegava e deu aquele sapato e pegava e saía rápido. Por que ela fazia isso? Porque ela tinha vergonha e ela ficava com dó da vendedora ter que pegar vários sapatos e tirar de lá. Ela achava que ela não era merecedora daquilo. Por quê? De onde veio esse problema? Da barriga da mãe. Porque em algum momento levantou-se a hipótese do marido, do pai ou dela de tirar a criança. Ou seja, ela sentiu que ela talvez não nascesse. E como ela sentiu que ela não nascesse, você imagina, se eu não posso, se as pessoas principais da minha vida não querem que eu nasça, uma vez que eu nasci, eu sou o que no mundo? Uma intrusa.
Então eu não Entendi. tenho direito de estar nesse mundo. Isso é forte. É alguém que pede desculpa por estar aqui. A pessoa sempre obrigado, sempre desculpa, sempre dá licença. É sempre, ela acha que ela não é merecedora. Ela não é protagonista da própria Você tratou vida. e curou essa pessoa, foi curada. A gente não usa a palavra cura porque isso é uma coisa muito forte. Mas assim, ela resolveu o problema. Ela consegue entrar em lojas normalmente. Agora vamos para a regressão à vida passada, que essa é a minha curiosidade. Existe ou não existe, Fábio? Coçou até a cabeça e se te incomodou, hein? Existe, porque no ramo da psicologia, Então- alguns acreditam que e fazem essas Então vamos regressões. lá, eu vou te dar uma explicação do que é isso. Na minha experiência, já aconteceu algumas vezes a pessoa regredir ao que ela dizia uma vida passada. Sim. Em que a pessoa... Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha um problema de fibromialgia terrível. Tão terrível que eu perguntei para ela, você tem fibromialgia? Ela falou, não, a fibromialgia me tem. Ela falou assim, eu tenho dor no cabelo. Uau. Então, é como ela sentia uma sensação como se as juntas dela tivessem areia, de tanta dor que ela sentia. Enfim, nós fizemos um trabalho dessa regressão e ela foi no que ela entendeu como sendo uma vida passada. Que ela foi jogada num poço, quando tinha 10 anos de idade, pela irmã, jogou ela no poço e ela caiu no poço, se quebrou toda. Meu Deus. E aí entendeu que quando a terra se quebrou, e aí o corpo ficou demorou a encontrar, isso em outra 1800 e não sei das quantas. E aí a dor que ela sentia era da terra nos ossos da criança. Você acreditou nisso? Você acredita nisso? Eu sou terapeuta, não tenho que acreditar ou deixar de acreditar, eu tenho que resolver o problema. Aí que está o caso. Então, quando eu estou conversando com ela aqui, quando eu fiz regressão, para voltar, para saber qual o motivo das dores, eu falei, qual é o seu nome? Ela falou um outro nome, que não era o dela. Quando você tem? Tenho 10 anos. O que aconteceu com você? Eu estou brigando com a minha irmã quer me jogar no poço. E aí, aonde que você... Que país que você mora? Ela pegou e falou, eu não me lembro mais qual era o lugar onde ela morava. Sabe que nós estamos? Ela pegou e falou, acho que é 1800 e alguma coisa. Eu tenho que continuar. Eu não tenho que julgar o que está acontecendo. Eu tenho que resolver um problema. E aí, ok. Então ficou claro ali, ela em transe, que o motivo das dores terríveis dela, e justamente essa dor que parecia uma areia, era a terra no cadáver da menina. Uau. Eu falei, tudo bem. Então nós vamos resolver isso. E aí você faz uma técnica que é... Aí eu peguei ela daqui, a mulher, Sim. falei assim, olha, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Você vai viajar no tempo até 1800, não sei das quantas. Você vai estar dentro de um poço, esperando a menina cair. Quando a menina cair, você não vai ter como não deixá-la que ela morra, ela vai morrer. Só que você vai impedir que ela se quebre. Quando ela cair, você vai sustentá-la nos seus braços e vai colocá-la gentilmente no chão. Ela já vai estar sem vida, mas ela não vai se quebrar. Ok? Ok. E foi o que ela fez. E nessas regressões, há muitas reações de dores, de angústias, né? Mas, terríveis. Então, essa mulher, 80% das dores dela foram embora. Uau. Agora, você acredita na regressão? Você não me falou na regressão vida passada. Existem 4 Se você não explicações. quiser responder... Não, existem 4 explicações para isso. Certo. Primeira explicação. Agora foi. Primeira explicação. Existe vida passada. Ok, tem gente que acredita, você tem o espiritismo, você tem toda uma doutrina dizendo isso, e fundamentando dentro do que se acredita como tem vida passada. Então, existe uma explicação. Então, se você acredita em vida passada, é vida passada, tudo bem. Segunda explicação, o inconsciente coletivo do Jung. O Jung dizia, assim, a grosso modo falando, que a gente já vem de fábrica com um inconsciente coletivo. Ou seja, alguma coisa, alguém alguma vez já foi jogado no poço, alguém alguma vez já foi assassinado, alguém alguma vez já viveu isso, e você vem de fábrica com essas informações, que não é nada de vida passada, é apenas Sim. um inconsciente. Olha, eu tenho aqui uma pré-concepção daquilo que o ser humano já passou, porque eu sou ser Sim. humano. Ok. Sim. E por um motivo que não se sabe, você acessaria esse inconsciente coletivo. Então, não é realmente um problema de vida passada. Mas deu algum problema no inconsciente coletivo e ela sente esse problema. Isso. E você elimina aquele problema. Ok. Tem uma explicação de um pessoal que é de uma... Não sei se o termo... me perdoe quem foi especialista nisso, porque eu não sou, então posso cometer aqui, da moderna medicina germânica, que entendem de modo geral
que tudo na vida é feito de átomos. Então nós somos, por exemplo, como Carl Sagan dizia, poeira de estrelas. Porque tem átomo de uma estrela que morreu há milhões de anos aqui fazendo parte de mim. Então pode ser que um átomo de um corpo de uma criança que morreu em 1800 está aqui. Emoções. E sabe-se lá por quê, a ciência não explica ainda, no processo de transe eu vou captar essa informação. Sim. E essa informação não foi eu que morri lá, mas eu passo por esse problema, porque de alguma forma esse sintoma passou para mim. E quando eu resolvo lá, eu resolvo isso. E tem uma outra explicação, que é da psicologia mais pura e simples, que fala o seguinte: muitas vezes a nossa mente ela não quer aceitar certas coisas. Eu não quero aceitar, por exemplo, que talvez as minhas dores é porque eu fui muito relapso com a minha saúde, ou que eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Eu não consigo admitir isso. Então, o que a minha mente faz para me proteger? Já que o nosso subconsciente, que é os 95%, eles têm a função de nos proteger. Ele cria uma vida passada para tirar a minha minha culpa. Seria uma transferência de responsabilidade. E aí eu sei, olha, eu tô com esse problema X, mas não é porque eu bebi a vida inteira, não é porque eu fiz coisas que eu não deveria fazer, não é que fui irresponsável. Vem de vidas passadas. Vem de vidas passadas, e aí eu não quero saber se é ou não é. O que eu quero? Resolver o problema. Resolver o problema. O importante é que a pessoa saiu daquele problema. Então, assim, eu acho muito estranho, e para mim... respeito quem pensa diferente, mas para mim não tem o mínimo cabimento quando alguém fala, faça o tratamento de vidas passadas. Como é que ele sabe que é a vida passada o problema da pessoa? Porque eu não sei, nem a pessoa sabe. Então eu faço tratamento de regressão. Se você vai à vida passada ou não, eu não sei. Mas você vai resolver o problema. Eu vou te regredir para onde está o problema. Seja aonde ele estiver, eu vou atrás dele. Uau. E aí se a pessoa é uma pessoa espírita, ok. Já aconteceu, por exemplo, essa era espírita. Sim. Mas já aconteceu de uma pessoa não espírita de ficar extremamente incomodada com o fato de ter voltado à vida passada, porque ela não acredita nisso. Então eu tive que interromper o processo de hipnose e fazer um processo de psicoterapia com ela, para deixar ela tranquila, porque ela foi para uma vida passada, mas ela não acredita em vida passada. Uau. Isso já mostra que já é um pouco real, porque... realmente ela não concordava. Mas isso é um assunto muito profundo que não dá para a gente se aprofundar aqui. Vamos falar sobre Globo, William, não poderia deixar de falar. Você que teve há mais de 2, 3 décadas lá, não é isso? 26 anos e meio. Quase 3 décadas esteve na Rede Globo. Se eu não estou enganado, a terceira maior emissora do mundo e a maior do Brasil. Existe alguma mágoa da Globo? Ou você acha que foi um ciclo que realmente se fechou? Ou você foi perseguido pela emissora e te demitiram? Aliás, olhando nos seus olhos, Fábio, a Globo te descartou ou realmente um ciclo foi fechado? A Globo me demitiu. E ela tem todo o direito de fazer isso. Mágoa, zero. Zero. Só agradecimento. Eu passei 26 anos e meio podendo trabalhar no lugar que eu gostava de trabalhar, que fazia sentido para mim, e que era a melhor emissora. Eu tive o privilégio de, durante 26 anos e meio, trabalhar num lugar onde os melhores profissionais sempre estiveram lá, onde tive condições de trabalhar e tive condições de fazer o que eu acreditava. Eu falava tudo o que eu queria na Globo? Claro que não. Isso é impossível. Se você pega uma pessoa para trabalhar na sua casa, ou então se você pega uma pessoa para te auxiliar aqui, você é o chefe. Você vai, olha, eu quero que coloque essa caneca dourada aqui. Ah, mas eu prefiro caneca vermelha. Você vai colocar dourada, que você é o chefe. Agora, você vai colocar assim ao assado, se ele vai... É ele que faz. Então, assim, eu não falava tudo o que eu queria, mas tudo que eu falava, eu queria ter falado. Repete isso aí. Eu não falava tudo o que eu queria, mas tudo que eu falava, eu queria ter falado. Eu nunca falei nada que eu não queria, porque alguém mandou. E por que ninguém mandou? Eu podia não falar. Eu já me calei para não falar. Então, gratidão é um sentimento que hoje... Mas é claro, está eu criei os meus filhos trabalhando lá.
Porque o grande problema das pessoas, de modo geral, e isso é um grande sofrimento, que é assim, você pode fazer o luto de uma pessoa querida que você perdeu, você pode fazer o luto de um emprego, pode fazer o luto da sua saúde, o luto de um dinheiro que você teve e não tem mais, de um momento, de uma casa, de uma coisa, de um momento da sua vida que você teve. O problema é que as pessoas se agarram na perda, que elas esquecem o que elas tiveram. Então, tem uma coisa que a Globo nunca vai poder me tirar. O que a Globo, e tinha todo o direito de tirar, quando eles acharam, não queremos mais o Fábio, tá tudo bem, gente. Tá cheio de gente aí, profissionais incríveis, fantásticos, dentro e fora da Globo, que ninguém é substituível. Tá tudo certo. Mas, então ela pôde, teve todo o direito de fazer isso, tá tudo certo. Fábio, a partir de hoje, você não faz mais parte do nosso cast. Ok, mas ela não pode tirar o que eu vivi lá. Uau. Isso pertence a mim. É como um relacionamento amoroso. Você está com uma pessoa, aí o famoso toco, né, que todo mundo já levou alguma vez na vida. Ok, aquela pessoa, você vai ficar feliz, alegre, que bom, eu levei um toco. Ninguém fica, só que tem um detalhe. Ela não está, aquela pessoa que você amava, não está mais com você, mas ninguém e nem ela pode tirar o que você viveu com ela. Isso pertence a você. Não tem como apagar. Não tem como apagar. Fábio, e aí? Jornalismo se aposentou ou você pretende retornar à TV, ao rádio? A resposta é não sei, e não sei mesmo. Por quê? Qual é a minha intenção neste momento? Eu estou dedicando ao consultório, estou dedicando a um trabalho de media training, que é treinamento de autoridades para poder dar entrevista, e que é o meu projeto mais especial, fazer palestra. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma palestra, numa federação. Então, na área de psicologia, porque isso ajuda as pessoas. Eu realmente acredito nisso. Isso ajuda as pessoas a entenderem como é que isso aqui funciona. Torna a vida das pessoas menos dolorida. Torna as pessoas mais saudáveis, mais leves. E quando você tem pessoas mais leves, dividindo o ambiente, tudo fica melhor. Tudo fica mais tranquilo. Tudo fica mais bondoso. Mais saudável. Tudo mais saudável. Muito bom. Fábio, foi um prazer te receber, mas nós temos aqui o nosso Fábio Sem Filtros. Fábio Willian Sem Filtros. Um livro para você. Agora, um livro. Se fosse destacar um livro na sua vida. Um livro? Arrume a sua cama. Uma música. Você gosta de música? Uma música João e Maria, que eu cantava aos meus filhos, de Chico Buarque. Uma frase. Ela não é sem noção. Existe algum arrependimento aí? Não, eu fiz tudo que eu dei conta. Errei muitas vezes, mas fiz o que eu dei conta. Se você voltasse no tempo e encontrasse o Fábio de 8 anos, o que você diria para ele? Seja mais leve, não leve as coisas tão a sério. Um sonho. Meus filhos poderem ser aquilo que eles gostariam de ser e estarem felizes com isso. Deus para você. Tudo. Família. O segundo tudo. Primeiro Deus, depois a família. Você tem medo da morte? Tenho, mas eu fico todos os dias me preparando para ela. Mas existe muita vida ainda aí. Espero que sim. Muito bom. Tem um presente pro Fábio aí, me dá uma caneca, dá de presente pro Fábio. Essa caneca você leva, coloca no seu consultório. Sempre que você lembrar do gordinho, você não tá pegando ali, sempre que você lembrar do gordinho, você vai falar o seguinte: olha o gordinho lá, a carequinha, me entrevistou. Olha só pra você de presente, viu, Fábio? Maravilha. Você colocar no seu consultório muito obrigado, aí, tá aí dentro, a mesma caneca Primeira que você. qualidade. Muito obrigado. Pra você guardar lá. E foi um prazer recebê-lo aqui na mesa mais espacial do Brasil. Obrigado, foi realmente muito bacana, passou rápido, você é um excelente entrevistador, não, parabéns. Não, que é isso, não fale isso que eu vou me sentir, tô aprendendo. Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Pronto. Você não vai regredir. Rede social?
Fábio William Real. Fábio William Real. Para você que foi conosco até agora, o meu muito obrigado, a gratidão imensa. Um final de semana de muita saúde, paz e prosperidade para você. Um beijo, cheiro no seu coração. Próxima terça, às 10 horas, na Sucesso News 100.5. E próximo sábado, se o Eterno nos permitir, estaremos de volta na mesa mais imparcial do Brasil. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.